Devemos parar de perguntar se a matadora de OLED chegou. Essa não é a pergunta certa. Por isso, quase toda versão desse vídeo termina com a resposta sendo não, geralmente com ressalvas importantes. E eu acho que a melhor pergunta seria: o que uma TV precisa fazer hoje para destronar o OLED de vez? Porque, ao ter essa resposta, você pode comparar qualquer suposto concorrente do OLED e tudo se resolve. Atualmente, 3 tecnologias afirmam ser a escolhida. Uma tornou as TVs grandes e brilhantes acessíveis, reduzindo o desejo por OLED. Outra tem a melhor cor que já medi em uma TV com retroiluminação. E uma delas é o próximo modelo que pretendo ter na minha parede por muitos e muitos anos. E até o final disso você vai saber qual dessas tem a melhor chance de ser realmente uma matadora de OLED e quais nunca serão. Primeiro, precisamos definir as regras, pois matadora de OLED é um termo usado como se tivesse significado, mas na maioria das vezes não tem. Já imagino alguns de vocês animados para criticar nos comentários porque já usei essa expressão em algum título, então, culpado. Não é como se eu estivesse menosprezando alguém ou algo assim. É só que, depois de ter várias oportunidades de mergulhar nessa nova tecnologia nos últimos meses, acho que precisamos definir melhor esse termo. Uma TV mais brilhante que uma OLED não é necessariamente superior. Brilho é fácil de conseguir, basta aumentar na maioria das TVs. Mas esse não é o foco da OLED. Para superá-la, é preciso vencer a OLED em seu território e ter pretos quase perfeitos. Você quer contraste infinito, controle por pixel, resposta rápida e ângulos de visão estáveis. E você tem que fazer tudo isso em um tamanho e preço que as pessoas realmente possam comprar. Porque a melhor TV é a que você já tem. Uma cara na vitrine não serve para você como consumidor. O LG G5 exemplifica isso. Essa foi minha escolha de melhor TV do ano passado, apesar de não ser a mais brilhante da lista, nem sequer o OLED mais brilhante do ano passado. Ainda assim, elogiei bastante essa TV, principalmente pelo custo-benefício. Portanto, o preço é fundamental. Há também novos QD OLEDs como o S90 e 5H da Samsung e o Bravia 8 Mark II da Sony, com imagem incrível e processamento líder. Até minha antiga LG G3, pendurada na parede há anos, pois nada me motivou a tirá-la. Mas vamos voltar a esse assunto mais tarde no vídeo. Essas são basicamente as regras para superar o OLED, atender requisitos de imagem, visualização, processamento e preço. Vamos aos desafios. Vou dar uma nota de matador de OLED para cada um de 1 a 10. Leve com ceticismo, é só minha opinião. Isso é mais por diversão, mas ao menos te dá uma ideia de quão perto cada um chega do OLED. Primeiro, há o mini LED tradicional, pois essa tecnologia já existe há tempo suficiente para se estabilizar. O mini LED, no fundo, ainda é uma TV LCD, mas em vez de algumas luzes de fundo grandes, você tem milhares de pequenas luzes divididas em zonas de escurecimento que clareiam e escurecem em diferentes partes da tela. Agora, o grande destaque em relação ao LED é o quão brilhantes essas TVs conseguem ser. Elas ficaram muito mais brilhantes do que o OLED, o que significa que, em um cômodo ensolarado com as persianas abertas, elas conseguiam superar o brilho de uma forma que o OLED simplesmente não conseguia no passado. O HDR em ambientes claros é fantástico nos mini LEDs, com ótimo custo-benefício pela qualidade de imagem. A TCL e a Hisense vêm oferecendo preços mais baixos do que o OLED há anos, e entregando aparelhos realmente excelentes por esses valores. Com esses modelos, você não precisa se preocupar com burn-in. Se você quer uma tela grande sem precisar de empréstimo extra, aqui você consegue isso há tempos. Mas o problema do mini LED é que você sente o limite dessa tecnologia quase imediatamente. No fim das contas, ainda é uma luz de fundo. Ainda depende de zonas de escurecimento, então basicamente tenta adivinhar como a imagem deve ser. Isso significa que ainda haverá blooming, aquele brilho ao redor de objetos claros sobre fundo escuro. Os níveis de preto sempre serão algum tipo de cinza, mesmo que sejam tons muito escuros e imperceptíveis, ainda assim são cinza. A imagem desbota conforme você se afasta para o lado, especialmente quanto mais longe. A qualidade também varia bastante entre marcas e até entre modelos da mesma marca. Então, ter mini LED simplesmente estampado na lateral da caixa hoje em dia não diz quase nada sobre a qualidade de imagem. Mas aparelhos como o TCL QM7K, o Hisense U8, o QN80H da Samsung, agora que a antiga linha QN90 saiu de linha, variam de ótimos a apenas razoáveis. Então, há muita variação aí. Então, de novo, o grande destaque do mini LED é que ele ficou realmente muito brilhante,
Mas só o brilho é como colocar um fisiculturista numa aula de balé e esperar que ele vire um bailarino. Tipo, é forte com certeza, mas não foi feito necessariamente para ter delicadeza. Sabe o que eu quero dizer? Você não vai ter o controle de pixel ou o contraste do OLED só porque o negócio pode te cegar de tão brilhante. Então não, o mini LED claramente não supera o OLED e nem chega perto. Esse aqui recebe uma nota de matador de OLED de apenas 6 de 10. E não há muito que o mini LED possa fazer para melhorar essa nota, além de talvez um processamento ou preço melhores, mesmo que já seja muito bom. Mas isso talvez não seja suficiente para mudar esse placar contra o OLED. Eu quero dizer uma coisa sobre o mini LED, e falo sério, eu acho que o mini LED realmente fez algo bom para todos nós. Ele trouxe alto brilho, contraste forte e tamanhos de tela gigantes, e entregou tudo isso para pessoas que nunca gastariam dinheiro em um OLED topo de linha. Isso já é uma vitória, mesmo que não seja a principal. Beleza, continuando, tecnologia LED RGB. Você vai ouvir isso sendo chamado de várias coisas diferentes dependendo da marca. A Hisense vai chamar a deles de Mini LED RGB. A Samsung chama de Micro RGB. A LG tem o Micro RGB Evo. E a Sony tem o True RGB. Existem várias opções diferentes por aí. Há pequenas variações entre elas, principalmente no uso da tecnologia por cada marca. Mas no geral, a tecnologia é semelhante. Ao invés de um backlight branco ou azul filtrado para criar cores, o backlight já é composto por LEDs RGB individuais. Então, LEDs vermelhos, verdes e azuis que criam a cor diretamente na fonte. E existe uma vantagem real nessa abordagem. O potencial de brilho dessa tecnologia é absolutamente enorme. O volume de cores é o melhor que já medi em uma TV com backlight, ponto final. A Hisense UR9 que testei rivaliza com as melhores OLEDs em precisão de cores, o que não é pouco. A percepção de preto se aproxima mais do OLED do que qualquer outra tecnologia com backlight. Como não há materiais orgânicos, não ocorre burn-in. E como ainda é fundamentalmente um LCD, ele pode ser fabricado em tamanhos enormes com muito mais facilidade do que o OLED consegue. E novamente aqui, o preço é muito importante porque essa tecnologia vai ficar barata muito rápido. Algo que o OLED demorou notoriamente para conseguir. A Hisense já tem modelos RGB em tamanhos a partir de 55 polegadas, que custam pouco mais de $1.000. Mas apesar de tudo isso de bom, no fim das contas, se você simplesmente tirar a luz de fundo, ainda vai ter só um painel LCD fazendo todo o trabalho pesado, o que significa que você não tem controle real em nível de pixel. O processamento costuma ser inconsistente nesses modelos. E esse é o grande segredo dessa tecnologia, que depende totalmente dele. Você faz 3 vezes mais operações em cada luz de fundo divididas em vermelho, verde e azul. Se o processamento não for eficiente, muitos benefícios dessa tecnologia não aparecem. Você terá interferência de cores, zonas de escurecimento menores e tempos de resposta mais rápidos. Lembre-se, essa tecnologia ainda é muito nova. Portanto, ela ainda não é tão ajustada quanto o OLED, que já conta com quase 10 anos de aprimoramento. Acredito que o R9 foi o modelo em que a Hisense tornou o Mini LED RGB mais atraente com facilidade. Ele se aproxima bastante do OLED nos níveis de preto, mas ainda mostra pequenos desequilíbrios de cor. O R95H da Samsung tem ótima precisão de cores, mas seu processamento de movimento é inferior ao do OLED. E as TVs RGB verdadeiras da Sony têm provavelmente a melhor qualidade de imagem na categoria RGB, mas você ainda precisa pagar aqueles preços premium da Sony. Vou dar ao LED RGB uma nota de matador de OLED 8 de 10. Muito bom, mas não é perfeito. Mas tem uma coisa que eu acho que chega ainda mais perto do que o RGB, e isso é o Mini LED SQD. E até agora, a TCL é basicamente a única que está apostando tudo nessa tecnologia. O SQD não usa LEDs RGB individuais na luz de fundo, mas sim LEDs azuis, cuja luz atravessa uma camada de superpontos quânticos da TCL. São cristais com cerca de 1/12 do tamanho dos pontos quânticos normais, convertendo a luz em uma cor extremamente pura. E o motivo pelo qual o SQD chega tão perto do OLED é meio esperto, porque cada zona de escurecimento usa apenas um LED azul em vez de 3 LEDs coloridos. A TCL consegue colocar muito mais zonas no mesmo espaço, e é assim que o modelo topo de linha X11L da TCL consegue ter mais de 20.000 zonas de escurecimento, 20.000, some isso ao pico de brilho acima de 10.000 nits e quase total cobertura do padrão BT 2020.
Você faz esse homem adulto de quase 2 metros ficar boquiaberto ao ver a TV, exatamente como fiquei ao entrar na sala no evento de prévia em Los Angeles. E olhando para essa TV de frente, os níveis de preto não parecem nem perto de um OLED, eles parecem exatamente como um OLED, não apenas bons para um LCD, mas idênticos aos meus olhos em todo tipo de conteúdo. O controle de blooming é tão preciso que você praticamente não percebe mais. Isso representa o fim do blooming em TVs LCD como conhecemos. De forma mensurável, o blooming ainda estará presente e o contraste não será infinito como no OLED, mas você não percebe isso a olho nu, e é isso que realmente importa para o consumidor. SQD finalmente oferece a uma TV com backlight uma qualidade cinematográfica profunda, quase tridimensional, que eu pensava ser exclusiva do OLED. Porém, o SQD não é perfeito. Os ângulos de visão desses modelos não são tão bons, especialmente no X11L e nos de entrada como QMAL ou QM7L. Se você sair do eixo, perde muito daquela ilusão de OLED. O processamento de movimento para jogos ainda precisa de melhorias nesses modelos. Dependendo do modelo, as cores de fábrica exigem mais atenção para ficarem corretas. De frente, porém, isso aqui parece OLED, mas o OLED ainda tem uma base pura por trás de tudo. Agora, um pouco de contexto antes de eu dar a nota e falar sobre o futuro dessa tecnologia. Se você acompanha meus vídeos, sabe que a maioria das TVs que avalio fica em um suporte no meu espaço, por conveniência e como uma forma de marcar posição. Ao colocar uma TV na parede, isso tem significado para mim. Ela passou na avaliação. Isso mostra que ela conquistou seu espaço e trouxe argumentos tão bons sobre a TV na minha parede que não pude contestar. E a TV que finalmente vai me fazer tirar minha LG G3 da parede vai ser aquela X11L SQD Mini LED de 75 polegadas. Agora, ela ainda não chegou. A TCL ainda não enviou esse modelo, seguimos aguardando ansiosos. O vídeo será feito. Já testei bastante a X11L de 98 polegadas, é que aquele modelo ela não cabia exatamente na parede específica que eu queria. Mas quero ser direto com você sobre o motivo de eu ter trocado esses dois modelos. Não acho que a X11L ou qualquer mini LED SQD seja uma OLED killer. Minha OLED G3 era praticamente uma máquina dedicada ao cinema, tipo sala escura, noite de filme, pretos perfeitos, esse tipo de coisa. Mas a vida muda, sabe como é? Agora eu tenho uma família e aquela mesma sala. Não é mais só uma sala de cinema escura. Agora é muito clara, muito movimentada. A vida acontece nessa sala agora. Tem esportes à tarde, desenhos animados com as crianças e um filme. Quando a casa finalmente fica um pouco mais silenciosa, para essa mistura de usos nessa sala, a TV SQD vai ser simplesmente uma ferramenta melhor para as coisas que eu quero assistir. O brilho é ótimo de dia e os pretos ainda me agradam muito à noite. Parei de sentir falta do OLED mais rápido do que esperava. É por isso que a SQD meio que supera a tecnologia LED RGB para mim. E essa aqui fica com 9 de 10 na pontuação de potencial para substituir o OLED. E essa é a única da lista que me deu cerca de 90% da experiência que o OLED proporciona. E os outros 10% são quase imperceptíveis quando você está assistindo. Agora lembre-se que a SQD e qualquer uma dessas outras como LEDs RGB de novo são todas tecnologias muito novas. Há muito a melhorar. E essas mudanças virão mais rápido do que pensávamos. Já vemos várias delas em apenas 12 a 18 meses. Mas olha, eu não acho que nenhuma dessas, nem mesmo a SQD, vai realmente superar o OLED em todas as categorias. Simplesmente por causa de como a tecnologia LCD funciona. Haverá um limite natural, mas podem ser boas o suficiente para que as pessoas prefiram essas ao OLED como TV Premium. E isso só vai fazer com que o OLED fique melhor e mais barato para competir. Olha, se você achava que o OLED já era bom agora, eu acho que eles estão só começando. Haverá muita pressão de outros fabricantes e tecnologias de TV que estão se aproximando do OLED. Acho que isso vai forçá-los a inovar mais ainda. Mas existe uma tecnologia por aí que pode superar o OLED, de cima a baixo. Ela é autoemissiva, cada pixel produz sua própria luz. Não tem retroiluminação. Não há preocupações com burn-in nesse caso. Esse tipo de tecnologia já existe, mas para o consumidor ainda é basicamente uma demonstração tecnológica. MicroLED é real, é lindo, é praticamente perfeito. Exceto pelo fato de que custa quase o mesmo que um carro de luxo muito bom e basicamente precisa de uma equipe inteira de técnicos para instalar na sua parede. Não é tão simples quanto tirar da caixa e colocar em um suporte, e tudo isso nos traz até aqui. A tecnologia que pode substituir o OLED não vai estar na Best Buy da sua região.
pelo menos não este ano, mas pela primeira vez o OLED realmente sente esses passos atrás dele. Se resolvermos os ângulos de visão, eliminarmos o blooming nas tecnologias de LED, reduzirmos o tamanho para algo normal e pararmos de cobrar preços exorbitantes nessas TVs gigantes, teremos um verdadeiro herdeiro ao trono das TVs. Mas este ano já me surpreendeu mais de uma vez. Então, não vou definir uma data exata de quando essas coisas vão chegar. Até lá, OLED, você não está morto. Finalmente, após todos esses anos, você está sendo desafiado. Quanto mais paciente for, melhor isso vai ser para o seu bolso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.